Oferecimento Giasse, pequenos preços, grandes amigos. Liderança. Como é que anda a sua empresa? Como é que anda a sua vida? Será que você é líder da sua vida? Você sabe que caminhos está tomando? E será que você está na direção certa? Bom, eu tenho o prazer de receber aqui comigo hoje um cara que é especialista em liderança e ele fala de mastermind. Eu acho bonita essa expressão. André Casagrande, que prazer te receber, meu bruxo. Obrigado pela oportunidade, mano. Estar aqui contigo aí, amizade de algum tempo já. Falando um pouquinho faz tempo, né? Do tema que hoje eu estou desenvolvendo essa parte, né? Mudei um pouco a minha jornada, mas é um tema aí que bem atual e sempre atual, porque dependemos disso, né, em todas as áreas da nossa vida. Todo mundo pode aprender a ser líder, André? Importante essa colocação, porque muitas pessoas perguntam, a pessoa nasce líder, se torna líder ao longo da vida, como é que funciona isso? Até numa análise que a gente faz dentro dos programas que a gente tem dentro da escola, Mastermind, chamado Enneagrama Vitruviano, ele fala sobre padrões comportamentais. Então, existem alguns padrões comportamentais que eles têm habilidades naturais que dão a facilidade deles se tornarem líderes mais eficientes. Mas toda pessoa ela pode ser líder. Só que alguns eles vão ter alguns comportamentos que facilitam esse processo de liderança. Até porque todo mundo está em casa, André, sempre teve, desde pequeno, aquele amigo que já era o líder, cara, que já organizava tudo. Esse cara está nesse padrão de comportamento, você fala? Ele já tem essa... Isso. Se a gente observar lá na infância, acontece os primeiros movimentos, vamos dizer assim, de comportamento que vão dando essa tendência. Porque até esse processo de formação de comportamento humano, ele está principalmente na infância. Ele se reafirma na adolescência, ele se confirma na juventude. Então, dependendo do que acontece lá, tu vai guiando os teus comportamentos e acaba absorvendo algumas habilidades que é de um líder. Então, lá realmente começa aquela formação e aí a pessoa só vai ao longo da vida se preparando e melhorando, né? Principalmente com os desafios que surgem. Eu já vi muita empresa colocar ótimos funcionários que eram liderados em posição de liderança e eles destruírem o líder e o funcionário. Isso acontece muito? Em muitas empresas, por quê? Até a gente agora cria dentro dessas empresas programas voltados para isso. Por quê? Vamos entender até sobre esse tema que é o Enneagrama Vitruviano. Ele fala sobre 9 padrões comportamentais. Cada padrão comportamental existem virtudes e vícios. Ou seja, jogando abertamente as qualidades e os defeitos, né, de cada padrão comportamental. Então, eu faço parte de um padrão, Mano Dal Ponte faz parte de outro padrão. Existem características dentro desse padrão que pertence à tua personalidade e pertence ao meu padrão de comportamento. Tem que dar uma misturada em alguns casos? É que cada um vai ter a sua exclusividade. Cada padrão, ele é, na essência, aquele comportamento. Então, quando a pessoa observa e diz assim, essa pessoa é comunicativa, essa pessoa se dá bem com todo mundo, daí ele está lá na base da pirâmide da empresa. Aí ele quer elevar esse cargo de liderança. Então, ele pega aquela pessoa que tem essa habilidade e eleva. Só que dentro do padrão comportamental dele, ele tinha características para aquela área de atuação. E a liderança precisa de alguns comportamentos a mais, por isso que às vezes é um conflito. E aí a pessoa acaba caindo. Dentro dos treinamentos que a gente desenvolve, a gente fala sobre a pirâmide de liderança. Nessa pirâmide de liderança, a gente determina 3 características essenciais. Primeiro, o líder precisa ter a visão, o líder precisa ter a competência e o líder precisa ter coragem. Visão, muitas pessoas criam. Competência, isso se desenvolve ao longo da vida, experiência, trabalho, treinamentos, aperfeiçoamento. Coragem nem todo mundo tem, André. Coragem nem todos têm. E quando ele chega lá na posição, tem um comportamento que ele é determinante para qualquer pessoa. Autocontrole. Muitos líderes chegam na pirâmide do topo da empresa, só que por autocontrole acabam perdendo aquela posição. E onde é que isso está? Nesse livro até que eu te entreguei, mano. Tá aqui. 20 anos, Hill, aqui, 20 anos de pesquisa de Napoleon Hill, que é o nosso mentor hoje, a filosofia onde nós aplicamos. Em 20 anos de pesquisa, ele entrevistou mais de 16 mil pessoas para entender o que fazia uma pessoa chegar a um ponto de liderança e se manter lá. Durante esses 20 anos, ele entrevistou mais de 5 mil presidiários. As maiores penitenciárias americanas, Napoleon Hill, foi uma a uma, para entender o que fazia aquelas pessoas estarem lá. 100%, todas elas, quando ele perguntava o que te fez estar aqui? E por que ele queria os presidiários? Ele entendeu que ali era um ponto de fracasso. A pessoa que não sabia o que aconteceria no dia de amanhã ou não tinha nenhuma visão, era um ponto de fracasso. Todas elas alegaram, estou aqui porque em um momento da minha vida eu perdi o autocontrole. E o que é o autocontrole? É aquele segundo que eu gostaria de voltar para mudar. Sabe aquele segundo assim, eu falei algo que não deveria ter falado. Todo mundo, né? Todo mundo perde um aquele... pouquinho, dependendo da gravidade, tem tu pode perder uma carreira. Perdem muito, né?
Teus amigos perdem várias vezes o autocontrole. Bastante. E às vezes sob influência até externa, né? Hoje a gente tem muitas relações. Tem um livro também na Napoleão Hill falado, o tema é O Mais Esperto que o Diabo. Uma grande obra que ficou 74 anos sem ser publicada pelo próprio tema, Mais Esperto que o Diabo. E ele fala de 3 pontos que muitas vezes podem nos fazer perder o autocontrole. Primeiro, a questão da religião, por aquela convicção que cada um tem. Pela fé, né? Pela fé. Inabalável que você tem alguma coisa. E aí tu acaba, às vezes, muitas vezes, confrontando com relação a isso. Segundo ponto, o sexo, que pode fazer você perder o controle, a questão da tentação, né? E aí tu acaba tomando algumas atitudes. É por isso que o diabo está metido nessa história aí. Por isso que o diabo está no tema, mas é uma outra relação ainda, é uma atratividade com o título. E o terceiro tema é o álcool, né? Terceiro ponto que ele fala que muitas vezes a gente perde o controle. E para quem já bebeu sabe, que muitas vezes faz algo devido a uma alteração, né? É comprometida por isso, porque eu não tenho coragem de fazer. E aí voltamos para a pirâmide da liderança. Quando falta coragem, o que eu faço? Muitas pessoas se potencializam na coragem pelo uso do álcool. Tá, mas quanto tempo demora para formar um líder, André? Importante pergunta, mano. É uma relação de quanto você se dedica. Não é uma relação nem de tempo. São alguns pontos. A gente fala de maturidade. Maturidade não tem a ver com a idade, né? Eu sempre até falo, a idade é só uma volta ao redor do sol, né? Que é o ano que a gente dá. Mas é a questão de experiências que a gente vive, principalmente o quanto de aprendizado que eu tiro dessa experiência. Então, a liderança é um processo de desenvolvimento. Tem gente que, às vezes, em 3 anos assume um cargo e vai se manter e cada vez melhora mais. Mas eu acredito que a liderança é uma vida. Não há determinado assim, dentro desse tempo você será um líder. A gente tem um programa de treinamento onde em 3 meses, 12 semanas, a gente entrega todas as técnicas e ferramentas, e hoje consideradas as melhores do mundo, porque é dentro da filosofia de Napoleão Hill, que mais pesquisou durante essa área. Mas depois dessas técnicas e ferramentas entregue, é você aplicar isso no dia a dia. Só que principalmente liderança para mim é uma vida. Então, enquanto estivermos nesse plano, a liderança ela sempre vai ser melhorada. Onde é que entra a aceitação do erro? O entendimento, o feedback, né? O grande líder ele tem que saber quando erra. Ele tem que saber quando tem que parar também. A aceitação é a gente entender que todo mundo tem um ego. O principal ponto. Todos nós temos o ego. E quando bate nisso, eu preciso saber onde é que isso está me afetando. Então, é o reconhecer. Então, é reconhecer, é aceitar e superar. E aí é um dos grandes desafios. É difícil, muito difícil. E a gente enfrenta grandes desafios. Nesse programa específico de autoconhecimento, falando sobre o Enneagrama, desses 9 padrões de comportamento, até temos uma turma acontecendo nesse final de semana, a gente fala sobre os padrões e principalmente da parte negativa. Eu sempre falo, não é um treinamento motivacional, mas a gente vai te dar os motivos para mudar. E quando falo da parte negativa, dói, né, mano? Não, mas você chega pro cara e diz, olha, você erra aqui, 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 aqui. Diretamente. Diretamente? Diretamente. Tá, Como acontece em grupo, vai estar na turma, a pessoa que está lá dentro já está buscando isso. Mas o cara aceita bem isso, cara? Dependendo do padrão, tem um desafio maior. Tem pessoas que saem do treinamento, tem pessoas que saem, é um treinamento bem forte, bem impactante, que saem ainda reconhecendo o que é, mas não aceitando. Teimosas. E aí chega 2 semanas depois, ligam para nós, para mim, o Matheus, que é o outro instrutor, cara, vamos tomar um café? Bora lá. Daí a gente senta, quero te pedir desculpa porque foi difícil, mas comecei a observar no meu dia a dia que realmente eu sou aquilo que vocês falaram. E as outras pessoas reconhecem. Por quê? E aí vem numa frase muito simples, mano. A gente julga pela ação, mas a gente quer ser entendido pela intenção. Para trazer um exemplo, cara, estamos aqui no estúdio, daqui a pouco entra uma pessoa correndo, abre a porta e rompe a gravação. Tu vai dizer, sacaneou, tá atrapalhando, pô. Mas qual era a intenção dessa pessoa quando entrou? Talvez aconteceu algo, estava vindo nos avisar. Só que nesse momento eu posso dizer, que mal educado. Entrou aqui, não bateu na porta, atrapalhou a gravação. Só que o que eu estou julgando dessa pessoa? A ação dela. Ela abriu a porta, atrapalhou, eu julgo a ação. Só que eu ainda não sei a intenção. Só que quando a gente faz algo, e a gente volta agora para outra posição. Quando eu faço algo, eu quero ser entendido pelo quê? Pela minha intenção. Tanto que às vezes os maiores conflitos, isso vão para relacionamento marido-mulher, empresa, a gente diz, mas não era minha intenção fazer isso. Mas foi o que você demonstrou, né? Isso. Então, quando a gente julga pela ação e tenta ser compreendido pela intenção, é onde vem a construção desse ego. Não tem uma palavrinha que entra no meio disso tudo que é o óbvio, o entendimento de eu achar que quando eu estou comunicando alguma coisa para você, eu acho que é óbvio que você tem que entender o que eu quero que você entenda? Queria que tu chegasse nesse ponto. A gente vai na essência na liderança disso. Por quê? Dentro dos processos, e hoje é a área que eu desenvolvo, comunicação. E isso vai muito, né? Quando eu falo, eu digo, é óbvio que, como é que não entendeu? Só que dentro da posição de líder, da liderança,
É responsabilidade do líder fazer com que a outra pessoa entenda. Então, ele tem que ter a garantia. A gente trata muito isso em empresas. Por exemplo, empresas que são setoriais. Aí o líder está numa posição que precisa chegar uma informação lá num terceiro setor. Aí ele fala aqui, fala para outra pessoa, chega lá na quarta pessoa, totalmente diferente do que ele passou a mensagem. Só que a garantia... A rádio corredor, aquela? A gente é o rádio peão, né? Como se fala. Peão, vai. É responsabilidade dele nessa posição. Ele tem que garantir de que a informação chega. Por quê? Porque ele é o nível hierárquico da empresa, ele é a posição que ele assumiu. Então, essa questão do óbvio, muitas vezes não é. E a gente vai. Cada pessoa tem uma velocidade, né, mano? Cada pessoa, ela pensa de uma forma. Cada pessoa, ela tem um olhar. Tem até um desenho que é até encaminhado aí em grupos de WhatsApp, redes sociais, enfim, que tem 2 pessoas e tem um 6 e um 9, cada um olhando de um lado. E aí, se a gente ficar olhando para aquela imagem, para uma pessoa é 6, para outra pessoa é um 9. E a gente vai brigar um ano sobre isso. E qual é o certo? Não existe certo nem errado. Mas a gente falou, por exemplo, sobre comunicação nesse sentido. Todas as empresas que eu trabalhei, André, na minha vida, não que eu tenho muita experiência, mas todas, sem tirar nenhuma, todas tiveram problemas de comunicação. Todas. Eu sempre achei que a comunicação era um dos maiores problemas das empresas. Sabe, a história que você falou do líder, tem um objetivo, um foco, muitas vezes ele tem um objetivo, mas não é definido. As pessoas não sabem para onde ele quer ir. Eu acho que isso também é um problema para o líder, né? Importante. Lá no todos os livros de Napoleão Hill, o primeiro ponto que ele fala, quando ele fez a pesquisa, o que ele observou? Que todas as pessoas que tinham considerado sucesso, e na época, lá em 1908, sucesso era muito relacionado a dinheiro, né? Quanto mais tu tinha dinheiro, mais tu tinha sucesso. Só que ele observou que essas pessoas que eram referências, que realmente tinham encontrado o seu propósito, elas tinham 17 comportamentos em comum. O primeiro deles, o objetivo principal bem definido, que é o propósito, é saber para onde vai. Depois, tudo isso é uma construção de comportamento. E a comunicação ela é essencial. Em uma das leis que ele observou, que é comportamento também, ser uma pessoa agradável. Uma pessoa agradável, ela tem a comunicação muito clara, ela sabe se expressar. Só que deve haver um ponto de reflexão, mano, que eu sempre falo em palestras, treinamentos, enfim. A gente tá meio que está voltando na comunicação, quando a gente pensa que está evoluindo. Só para entender um pouquinho mais. Como é que o homem lá na pré-história se comunicava? O homem da caverna, né? Olhando para a questão histórica. Fazia desenhos nas paredes. Ia lá, fazia um animal, fazia um homem para representar. E aí a gente foi evoluindo, né? Dentro da tua área de comunicação. Chegamos na época militar, a comunicação veio através do quê? Do rádio, né? A gente falava, dizia câmbio, a outra pessoa ouvia, dizia câmbio e a gente conseguia se comunicar. Evoluímos mais um pouco, chegamos ao telefone. E aí agora a gente se comunicava ao mesmo tempo por um cabo. Bom, isso foi um grande salto. Chegamos no celular. Não precisava mais do cabo para se comunicar. A gente falava ao mesmo tempo. E hoje temos os grupos, a comunicação ficou em vídeo, a comunicação... Hoje falamos com várias pessoas dentro de um grupo. Quem não tem um grupo de um WhatsApp? Eu odeio todos. Depois eu vou dar uma orientação aí para sair de alguns também. Não sai de madrugada, né? Ninguém vê. Ninguém vê, 2 da manhã. Às 2 da manhã, mas sempre tem um maldito acordado às 2 da manhã. Que vai te mandar um privado. Vai mandar um print saiu do grupo. Sempre tem um maldito. E aí, voltando ali pro grupo, o que está acontecendo hoje no grupo? Alguém coloca lá, vai lá, contou uma piada no grupo. Eu vou lá e o que eu uso para dizer que eu achei engraçado? Um emoji. Uma palminha. Uma palminha, uma carinha. O que é isso na nossa comunicação, mano? Estamos voltando. Nada temos diferente do homem que estava na caverna. É só um desenho. É só um desenho. E muitas vezes eu não ri. Quem já não aconteceu de olhar, alguém falou algo engraçado, tu não riu, mas tu bota um monte de... Ah, não gostou, bota a carinha furiosa aquela. Quer ver com marido e mulher, né? Brigou ali, já manda... Quer encerrar o assunto, manda aquele assim, né? Que daí encerra o assunto na hora. Mas que é o ok, né? Mesmo coisa ok, né? Ok. Você manda ok pra alguém, cara? Ok. O cara já sabe que você não quer mais conversar. Finalizou o assunto. Só que a gente tem que ter... tem essa parte de humor, mas a gente tem que ter uma reflexão disso. Vamos falar disso na volta, pode ser? Vamos lá. Olha, que prazer receber hoje aqui no programa Humanos, ele que é especialista em liderança, treinamento, André Casagrande. Fica comigo que eu já volto. Voltei com um grande líder. Será que você é um grande líder? Faz o seguinte, existem vários fatores para você se tornar um grande líder. E o mais importante deles é que você entre lá no YouTube do Humanos Talk Show e confira todos os programas. Só assim você vai ter gabaritado. É isso? Você gabarita para virar um grande líder? Tem que assistir todos os programas? Todos os programas. André Casagrande, que prazer te receber aqui. Vem cá, me conta uma coisa. Você falou de liderança, você falou de atingir o topo. Você ensina o cara como ganhar um salário melhor? A pedir aumento? Você ensina alguém a pedir aumento, André?
Tem um livro também do nosso mentor, Como Aumentar o Seu Próprio Salário. Hoje não salário na questão de que eu tenho emprego, eu tenho salário, mas como aumentar uma renda, né? Porque o emprego, na verdade, o salário o que é? Uma troca de tempo por dinheiro. É o quanto tu vai valorizar o teu tempo no mercado. Existem alguns comportamentos que sim, vão te ajudar a melhorar isso. Por quê, mano? Vamos voltar para o mercado de trabalho sendo bem direto. Toda empresa, ela contrata por currículo. Às vezes tem lá o procedimento, faz uma entrevista, teste comportamental, e aí vai analisar, esse aqui é o perfil que se encaixa dentro daquele função que eu quero. Só que depois de algum tempo, o que acaba acontecendo? O que as pessoas observam? O gestor da empresa vai observar? Que essa pessoa tem alguns comportamentos que não se enquadram com a filosofia da empresa e acaba te demitindo. Então eu sempre falo, né? A gente contrata pelo currículo e demite pelo comportamento. Então, se tu mudar o teu comportamento, tu acaba mudando também aquilo que tu ganha. Comportamento muda faturamento. Isso é uma regra de mercado. As pessoas não conseguem enxergar o que você está falando, André, de uma maneira tão fácil. É difícil você enxergar como você está se comportando dentro de uma empresa para que isso gere maior lucro para você. No geral, não. Importante. Vamos observar isso, como é que acontece, mano. Trazer um exemplo bem prático, tá? De como é que eu posso querer. Eu quero ganhar mais aqui na TV. Me ajuda. Me ajuda, vai lá. Me ajuda, então vamos lá. Vamos fazer aqui eles pagam mal, tá? Me ajuda, vai. Já vamos dar uma orientação. Talvez aqui. Eu possa ser demitido por esse comportamento. É isso? Não, depois eu passo uma garantia ali para te manter. Tu veio do rádio, vamos trazer o teu próprio exemplo. Hoje tu tá na TV, certo? Uma mudança que eu já observei, vamos lá. Até quando a gente estava entrando aqui eu falei, ainda bem que tu eliminou a roupa da Adidas. Isso é que a Adidas não pagou, cara. Não teve o patrocínio ali direto. Senão tava com ela. Mas vamos lá, isso já é uma mudança de comportamento, concorda? Pode ser que no teu íntimo tu gostaria de estar lá com o moletão do Adidas. Sim. Mas, porém, estou me adaptando a uma realidade diferente. A uma realidade diferente. E aí quando tu muda esse comportamento, que por mais que é difícil, o teu resultado vai surgir. Muitas vezes, mano, não vai surgir num primeiro momento. A gente tem que ter muito claro isso. Aquilo que eu quero conquistar lá na frente, eu tenho que começar a mudar agora. Como é que isso acontece? Vamos lá. Vamos combinar que a gente deixa marcado aqui um almoço para dezembro. Eu e o mano, vamos sair, vamos lá na fábrica da costela, fazer uma propaganda. Merchan de graça, sim. Já vamos também fazer não está pagando, você está fazendo merchan. Tá, mas tudo bem. Né? Mas é bom, pode ir lá. Bom, Firme então... Um abraço pro firme. Vamos marcar. Vamos combinar que o almoço lá custa R$50 cada um. Quando é que tu começa a guardar R$50? O almoço lá em dezembro. Posso guardar agora, né? Que não vai pesar. Mas também tu pode chegar lá na semana e lá no banco sacar R$50. Muda? R$50? Muda nada. Bem tranquilo. Eu mesmo 50. Mas vamos agora então mudar a realidade. Nós vamos agora marcar uma viagem. E aí essa viagem vai custar, vamos botar 5 mil. 5 mil. Quando é que começa? Aí sim, né? Começa agora. Então, aquilo que eu desejo lá na frente e o tamanho do que eu desejo lá na frente, muda o comportamento agora. E aí a gente volta para a carreira. Se eu quero alcançar uma grande carga dentro de uma empresa, eu tenho que começar a mudar meu comportamento. E geralmente me comportar onde eu quero estar. Não é primeiro eu esperar acontecer para depois mudar. É eu já começar a mudar para depois fazer acontecer. Então, o quanto que eu projeto lá na frente é o que muda agora. Se eu projetar um almoço de R$50 em dezembro, eu vou lá no dia e pego R$50. Agora, se eu projetar uma viagem de 5 mil, vamos fazer um cálculo aí, falta aproximadamente 6 meses para acabar o ano, né? 7 meses. E aí eu tenho que... André, e no processo de líder, esse processo de construção do líder, aonde entra o autoconhecimento? Perfeito. É um bom tema até porque é uma área que a gente está profundamente nisso. É porque essa pergunta ela é feita há muito tempo, mano. Desde os primeiros filósofos que existiram, da onde que eu vim, para onde eu vou, quem eu sou, essa pergunta ela é buscada perfeitamente. O autoconhecimento ele é importante para quê? Dentro de uma carreira profissional eu tenho que saber quais as minhas habilidades, quais são os meus pontos onde eu tenho o maior desafio. Então, por exemplo, tem gente que não gosta muito com pessoas. Cara, tu não pode estar numa área onde tu vai ter muitas pessoas no teu ambiente. Tem gente que tem essa habilidade, de comunicação e tal. Tu pode ter várias áreas, liderança, comercial, enfim. Então, se autoconhecer, entender quais são os teus limites e falando abertamente a palavra, quais são os teus defeitos, isso vai facilitar para que tu melhore esse processo, para que realmente tu cresça. Ou tu cresça na tua área, ou tu mude de área.
E isso acontece normalmente dentro das salas onde a gente faz os treinamentos com tranquilidade. Tem pessoa que faz o treinamento e diz, cara, estou na área completamente... O cara descobre, não era para estar onde eu estou? Não era. E acaba mudando em 180 graus. Eu falo em 180 porque 360 volta para o mesmo ponto. Você volta para trás, né? Mas 180 é onde ele muda totalmente a trajetória dele. Ou às vezes ele viu que alcançou, cara, já estou na empresa aqui, eu não vejo mais para onde crescer. E eu sei que eu tenho mais, eu tenho potencial para mais. Eu tenho alguns comportamentos que eu posso mais. Então, muda de empresa. E acontece muito, a gente trata isso com muita naturalidade porque o nosso foco é em pessoas. Então, se autoconhecer vai ser primordial para saber quem é você como líder e principalmente para saber onde é que tu pode chegar. André, mas mudar não é vergonhoso. Não é vergonha nenhuma eu aceitar que eu estou no lugar errado e que eu preciso mudar. Com certeza não, até porque é um conceito de felicidade, né, mano? Quando foi perguntado a Sócrates, é possível ser feliz nesse mundo? Ele respondeu, conheça-te a ti mesmo. Então, quando eu me conhecer e saber que eu preciso mudar, mas é uma decisão difícil. A gente entende que é uma decisão difícil. Leva anos, às vezes, para tomar uma decisão de mudança. Eu levei muitos anos para sair da minha área e realmente encontrar aquilo que eu desejava fazer. Nós somos resistentes, no geral, né? E aí, esse ponto importante também. Por que a gente é resistente, mano? Vamos voltar para algo bem natural, física. Por que a gente é resistente? Física. Inércia. Eu estou parado, eu quero ficar parado. Inércia. Qualquer está aqui, a caneca está aqui. Se essa caneca não sofrer nenhuma força externa, ela vai permanecer aqui. E o nosso corpo o que é? É massa, é igual, é o mesmo produto. Então, enquanto eu não tiver uma reação, a única diferença é que existe uma consciência nesse corpo. Então, eu posso gerar esse movimento por mim. Mas o que acontece? O que são as forças externas na nossa vida? Eu estou lá no meu trabalho, estou na zona de conforto, estou na inércia, tá bom. Aí eu não quero mudar. Mas aí se a empresa te coloca no mercado de trabalho novo, ou seja, te demite, aí eu começo a melhorar. Aí eu mudo no mesmo dia, né? Aí eu vou ler, aí eu vou fazer um treinamento. Já corto barba, já emagreço, já... Para as relações, a mesma situação. Eu estou ali na minha zona de conforto, eu não quero fazer nada, eu não melhoro com a minha esposa, com o meu marido. Aí termina. O que acontece? Eu vou para uma academia, eu vou estudar, eu vou melhorar, eu vou mudar. E aí tudo se transforma. Você consegue aplicar esse treinamento na vida pessoal? É a mesma coisa? Ela é voltado muito para a vida pessoal. Não é para a empresa a liderança, é para a pessoa evoluir, é isso? A gente fala liderança como um todo, né, mano? O que é um líder? Eu só vou conseguir ser líder de alguém quando eu for líder de mim mesmo. Para eu ser líder de mim mesmo, eu preciso olhar para a minha liderança pessoal. Então, o primeiro momento em todos os nossos processos, a gente foca na pessoa. É você. Para depois você enxergar isso dentro das organizações que você faz parte. Então, o nosso foco sempre é a pessoa. Então, ela vai muito de encontro com isso. O líder é um cara que tolera muito, André? Ele Bastante. Aprende a tolerar? Uma das leis que Napoleão Hill observou, 15ª lei, ser tolerante. Ele precisa tolerar, porque ela vem muito ligado com o autocontrole. O que é a tolerância? Entender que cada um possui uma velocidade. Cada um tem uma maneira de fazer as situações. Eu dei uma palestra ontem numa empresa e daí o gestor da empresa falou assim, eu deixei para o pessoal organizar e olha como ficou. E ele era uma pessoa que ele sempre tinha que estar em cima. E aí eu Controlador? Isso, é aquela visão mesmo de gestor, né? E eu falei assim, viu? Muitas vezes o 100% da pessoa pode não ser o teu 100%, mas ela fez o 100% dela. E muitas vezes vai ser melhor. Você tem que saber valorizar isso. Perfeito. Tem que saber o que essa pessoa está fazendo. Ela fez o melhor dela? Fez. Nunca vai ser o meu, porque cada um tem uma visão. Mas se ela fez o melhor dela, está perfeito. André, tolera isso. E por que muitas empresas colocam pessoas certas nos lugares errados? Porque conhecer de pessoas é o grande desafio. Então, quando eu acabo conhecendo esses comportamentos, e hoje a gente utiliza dessa filosofia que é o Enneagrama para isso, é aquilo que nós acreditamos. Você fala tanto do Enneagrama, eu queria um programa depois com você só sobre o Enneagrama, que eu acho genial. Perfeito. O estudo das personalidades, das qualidades. Eu acho genial. Tá aceito. Vamos falar só disso. Perfeito, tá? combinado. O próximo vai ser só disso. Combinado. Você que está em casa vai se colocar muito... Eu já fiz esse teste várias vezes, mas eu acho que eu sou isso. Não, você não é isso. É aquela máxima, né? Quem eu sou, quem os outros pensam que eu sou e quem eu realmente sou, né? sou. Então, vai de encontro com isso. Mas o líder ele precisa ter essa visão de um todo, saber que estamos lidando com pessoas, né? Muitas vezes estamos lidando com vidas. A nossa missão hoje ela é muito mais forte por desenvolver pessoas, por buscar esse autoconhecimento, mas a partir do momento que eu me conheço, isso se torna muito mais simples de compreensão e até de saber, que às vezes tem uma pessoa dentro da minha empresa que ela não é para estar ali. Tá, e para encerrar, a última pergunta. Quando eu sei que eu tenho que evoluir? Quando algo te incomoda. Esse é o primeiro ponto, mas existe um fundamental.
quando você querer evoluir. Porque muitas pessoas querem, mano. Mas nem todas estão dispostas a evoluir. A pagar o preço da evolução? A evolução. E a gente tem que ver um ponto importante. A evolução nem sempre é positiva. Uma doença, ela também evolui. Então, enquanto eu não buscar fazer algo que vai fazer eu crescer positivamente, eu posso estar evoluindo, mas de uma maneira negativa. Então, a evolução não é... Ela pode ser para mais ou ela pode ser para menos. Agora, é a minha tomada de consciência de buscar e querer, sim, ser melhor naquilo que eu faço. Agora, deixa para quem está em casa, falando na câmera do Tavinho aqui, uma dica para a pessoa justamente entender que ela está num momento de evolução. Como é que ela identifica isso, André? Vou deixar uma frase que eu uso muito e que serve para esse momento. Tem uma frase que é muito comum, que é: viva todos os dias como se fosse o último. Quero fazer uma pequena correção nessa frase que quando eu fiz mudou completamente o sentido, mano. Viva todos os dias como se fosse o primeiro. Por que o primeiro? Porque no meu primeiro dia de trabalho eu faço muito mais. Se precisar fazer hora extra no meu primeiro dia de trabalho, eu faço. No meu primeiro encontro lá com a pessoa que eu estou apaixonado, eu faço muito mais. Boto a melhor roupa, levo no melhor restaurante, às vezes não tem nem dinheiro para pagar, mas levo. Então, para você que está em casa, viva todos os dias como se fosse o primeiro. E aí você estará sempre em evolução para o seu melhor. André, obrigado pela presença. Obrigado pela oportunidade. Vamos voltar para falar. Com certeza. Tua dívida comigo é o Enneagrama. São 9 personalidades? 9 padrões comportamentais. Muito bom. Se você não se encaixar em nenhum, aí a tua vida está complicada, hein? Aí a gente tem que fazer um novo estudo. Obrigado pela presença. Você já sabe, todas as noites aqui comigo na RTV Criciúma, no canal 19 e no canal 53.1 na TV aberta, no canal 20 da NET em Criciúma e no YouTube, Humanos Talk Show sem H, todos os programas estarão disponíveis. Sendo líder ou não sendo líder, não esqueça que somos todos humanos.